A mobilidade urbana, ela se dá em cima dos transportes urbanos, né? Quer dizer, os transportes urbanos são os responsáveis, teoricamente, conceitualmente, pela mobilidade, ou seja, pelo deslocamento das pessoas, né? Então, os transportes urbanos precisam ter um mínimo de eficiência. Eles precisam atender esta demanda do deslocamento das pessoas. E para isso precisa de planejamento. De planejamento. Então, nós não temos o primeiro ponto, que é o planejamento. O segundo ponto, os transportes. Os nossos transportes públicos são transportes comprometidos. Eles não atendem, de fato, Você deu um exemplo aí dos ônibus, né? Os ônibus, não é admissível que em século XXI, os ônibus no Rio de Janeiro, na região metropolitana, na Baixada Fluminense, não é possível que os ônibus não tenham ar-condicionado. Não é possível que os ônibus continuem com degraus para as pessoas subirem no ônibus. Em qualquer lugar do mundo, o ônibus encosta na calçada, o chassi do ônibus desce e as pessoas entram no mesmo nível. Entra cadeirante, entra carrinho de criança, entra idoso, entra todo mundo. Não é possível que em pleno século XXI, os ônibus tenham a catraca. Não se usa mais isso. No mundo inteiro. Então, tudo eletrônico. Nosso transporte, estou falando só do modal ônibus, né? Já é um desastre. Modal esse coletivo, que não é um transporte de massa. Coletivo, né? que no Rio de Janeiro e no Brasil, na verdade, virou transporte de massa. Porque os ônibus, eles alimentam um sistema de transporte. Então você tem um sistema de transporte. Rio de Janeiro, na década de 70, inaugurou o metrô. Então começamos a pensar no transporte de massa do metrô. Se você observar, há uma concorrência de transportes, concorrência de trajetos, sobreposição. Então você tem... Outro dia eu fiquei pensando isso. Se um marciano chega aqui no Rio de Janeiro e olha ali na Presidente Vargas, ele não vai entender. Porque você tem a linha de metrô, depois você tem a linha férrea e tem a linha rodoviária. Todas se deslocando na mesma direção, né? Então, e no Rio de Janeiro com o metrô tem um agravante, né? Ele é uma linha que vai em U. É uma linguiça. Ele não tem... Não é uma rede. Não é uma rede. Você vai na Nova York, você anda em Nova York, você anda em Paris, são várias linhas que te levam em várias direções da cidade. Quer dizer, você tem uma mobilidade ampla de transporte de massa. E qual é o beabá disso que qualquer principiante sabe? Nós estamos aqui levantando os problemas, né? Que daqui a pouco vamos falar das soluções, que elas existem. Claro, né? elas existem. Então, qual é a situação hoje? Você não tem um sistema de transporte funcionando, e sim sistemas concorrentes. E o mais grave no estado do Rio de Janeiro é que esses sistemas, eles pertencem a monopólios diferenciados. E esses monopólios não se falam, eles concorrem. Concorrem na tarifa, concorrem no trajeto. A grande dificuldade, por exemplo, no Rio de Janeiro, é você fazer a tarifa integrada, a unificação de tarifa, quando é em qualquer lugar do mundo. Você paga uma tarifa e ali você se desloca em todos os modais de transporte. Porque você não está se deslocando no transporte, você está se deslocando no sistema de transporte. Que é público. Que é público. E o sistema ele pode começar com metrô, trem, complementar com carro, pode acontecer até com van, como o último complemento do sistema de transporte. E isso não é assim, você tem o sistema concorrente. Então, os empresários que você tocou nesse assunto, que hoje gerenciam, por exemplo, o metrô, o VLT, o BRT, os ônibus, as barcas, as linhas férreas, eles não se comunicam. Eles têm uma disputa permanente pela disputa tarifária. Pela disputa tarifária pelo cliente. Então, o primeiro desafio é unificar isso, né? Em cima de quê? De um planejamento em que esse sistema modal seja feito de forma absolutamente integrada.